E aí, alunos dos sextos anos da Escola Graciema, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam estudando nesse período, que se prolongou, né, um pouco a mais daquilo que a gente imaginava. E vamos à aula de hoje. Então nós temos uma aula de história hoje, como eu disse, para os sextos anos. E essa aula é para a gente falar um pouquinho do Rio Nilo. Como vocês que estão fazendo as atividades já procuraram ver, vocês perceberam que o tema da aula é o Antigo Egito, né? O Egito, que foi uma grande civilização, hoje é um país, mas que na antiguidade foi uma grande civilização junto com outras civilizações, né? Se a gente pegar a Mesopotâmia, que vocês nem estudaram ainda, irão começar depois, a Grécia e também Roma, assim como outras, as civilizações africanas, civilizações orientais e também, nós não vamos nem tocar nesse assunto, mas até civilizações que existiam aqui nas Américas, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o Egito, e especificamente no Egito, sobre o Rio Nilo. Como vocês puderam ver aí nas outras aulas, em que eu comecei a falar que o Egito foi uma grande civilização. O que é uma civilização? Que é quando há um aprimoramento técnico, há uma complexidade na sociedade, ou seja, a sociedade começa a se organizar de forma mais complexa, há uma população maior, o que demanda regras, demanda escrita. Isso a gente pode caracterizar como um contexto para uma civilização. Bom, mas o que faz o Egito, né, uma civilização dessa, surgir lá 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, num lugar em que só há deserto, né? O que faz com que em um lugar onde tudo é deserto, surja uma civilização tão grandiosa como essa? E a resposta é muito simples. O que faz com que surja o Egito onde só há deserto é o rio, né? O rio Nilo. Existem algumas frases, né, que diz que o Nilo era um presente, porque sem o Nilo não haveria Egito, ok? Sem o rio Nilo não haveria Egito. E assim, isso a questão do rio é uma característica muito comum nas grandes civilizações, né? Sem rio não há nada, sem água não há nada. É por isso que hoje há um grande debate em torno dessa questão das águas, né, dos rios, da preservação dos rios, porque se a gente não tem a água, se a gente não tem o rio, consequentemente a gente não tem vida. Então é importante a gente entender que o Egito só existiu, só existe porque ele nasce no entorno de um rio que a gente chama Nilo. Bom, muito bem. O rio Nilo tem algumas características importantes. Ele nasce lá na parte central da África e ele não passa só pelo Egito, ele passa por outros lugares, né, outras civilizações e hoje outros países. E ele deságua no mar Mediterrâneo, então ele sai lá da parte central da África e vai até a parte norte da África, desaguando no mar Mediterrâneo. E onde ele deságua a gente chama de delta, ou seja, o rio tem uma nascente, que é onde obviamente ele nasce, e ele tem o delta nesse caso, que é onde ele deságua, ou seja, a foz. E é onde ele deságua que há a parte mais fértil desse rio. O que significa isso? Que as grandes cidades vão ser próximas do delta. Outra característica do rio Nilo, ele é o rio mais extenso do planeta. O que significa isso? Que se a gente pegar o rio Nilo e a gente esticar, não é, numa linha reta, ou se a gente medir o tamanho dele, o comprimento, ele é o rio mais comprido que existe no planeta. Claro que o rio com maior volume de água, ou seja, com maior quantidade de água, é o rio Amazonas, que fica no Brasil. Mas o rio Nilo, né, é uma característica dele, é o rio mais extenso que existe no planeta. Bom, o que acontece? As populações que foram lá no Antigo Egito foram se juntando ao entorno do rio, ou seja, ali à margem do rio, se aproveitavam desse rio
para poder plantar. E aqui existem algumas coisas importantes para a gente dizer. Os egípcios vão criar sistemas de plantio que precisarão do rio. Esses sistemas de plantio partem de um sistema que a gente chama de sistema de regadio, tá? Sistema de regadio. O que é o sistema de regadio? Regadio lembra a palavra regar, certo? Regar. Tanto é que a palavra irrigação vem de regadio, que é regar, ou seja, drenar uma parte de terra com água, ok? Regar, eu costumo fazer uma brincadeira, regar tem muito a ver com a palavra rego, sabe? Rego, que vocês brincam, tá aparecendo o rego, que é aquele canal, né? O canalzinho. Rego é o canal, certo? Tanto é que nós temos outra palavra, córrego. Córrego nada mais é que é o rego que corre, ou seja, a água que corre nesse canal. Ou seja, daí vem a palavra regadio, ou seja, um sistema feito com canais. Que canais? Canais que saíam do rio, eram desviados, por onde desviava essa água e a água irrigava a terra. Como que eu poderia explicar um pouquinho melhor isso? Se vocês já foram em alguma horta, vocês vão perceber que no meio da horta existem as mangueiras ou os encanamentos, né? Quando o dono da horta quer irrigar, ele abre lá e simplesmente jorra água para todo lado. Naquela época não existia mangueira e não existia encanamento. Então isso tudo era feito na terra. Eles faziam esses canais, a água ia por entre esses canais e irrigava a água. Então esse é o sistema de regadio, ok? Acho que ficou entendido, né? Bom, e professor, mas e quando eles não faziam sistema de regadio? Como que os egípcios utilizavam o rio sem o sistema de regadio? Existiam algumas temporadas, alguns momentos durante o ano em que o rio Nilo enchia. Então imaginem que aqui é o rio Nilo, ó, tá vendo? Ele passa aqui no meio. E aqui é a água, aqui tem a água e aqui o rio tá aqui, ó, tá? E a margem do rio aqui na minha mão, ó. Bom, esse rio quando enchia, a água subia e inundava toda essa região aqui. Quando a água voltava ao normal, essa parte que estava inundada ficava cheia de algumas vitaminas, nutrientes que tinha na água. Um deles a gente chama de humus. Então essa região que antes havia sido inundada ficava fértil. E os egípcios iam nessas regiões próximas da margem do rio e ali plantavam. Então esse é o sistema chamado de sistema de cheias. Então veja que na aula de hoje nós falamos de duas coisas que os egípcios utilizavam. Sistema de regadio, ou seja, criava-se canais, e utilizava o sistema de cheias. Esperava com que acontecessem as enchentes e só aí depois das enchentes eles plantavam. E uma terceira coisa é que o Egito só nasce por causa do rio, tá? Assim como qualquer outra civilização, né? Se nós pegarmos a civilização chinesa, por causa do Rio Amarelo. Se nós pegarmos, por exemplo, a civilização mesopotâmica, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Se nós pegarmos outras grandes civilizações que se tornaram países depois, como a França, como a Inglaterra, também por causa de rios, tá? Então isso tem que ficar muito claro, que o rio tem uma importância fundamental na história da humanidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, tá bom? Uma outra coisa, as atividades enviadas não precisam ser copiadas no caderno. Textos enviados não precisam ser copiados no caderno. Vocês apenas respondam e mandem, por favor, no WhatsApp particular. Um forte abraço e até a próxima.